As Cruzadas, Batalha de Arsuf. As Cruzadas foram expedições religiosas e militares que ocorreram entre os séculos XI e XIII, cujo objetivo principal era salvar os lugares sagrados sob o domínio islâmico para os cristãos. O termo cruzados refere-se às cruzes usadas pelos cavaleiros em suas roupas enquanto marchavam da Europa para o leste. Uma das principais consequências das cruzadas foi a restauração do comércio entre europeus e orientais. A Terceira Cruzada ocorreu entre os anos de 1189 até 1192 e foi lançada pelo Papa Gregório VIII depois que Saladino capturou Jerusalém em 1187 e ficou conhecida como a Cruzada do Rei. Recebeu esse nome devido à participação dos três monarcas europeus da época, Filipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico e Ricardo Coração de Leão do Reino Unido, sendo essa composição a maior cruzada desde 1095. A novidade dessa cruzada foi a participação dos cavaleiros teutonicos. A Batalha de Arsuf foi uma batalha militar que ocorreu durante a Terceira Cruzada, quando Ricardo I da Inglaterra, o Coração de Leão, derrotou as forças do sultão Aíube Saladino. A Batalha de Arsuf ocorreu nos arredores de Arsuf, na Palestina, onde Saladino atacou Ricardo enquanto ele marchava de Acre para Jaffa. A batalha começou na manhã de 7 de setembro de 1191, após uma série de cercos contra o exército de Saladino. O exército de Ricardo resistiu ao ataque do exército muçulmano até que os hospitalários conseguiram romper as linhas inimigas e atacar. Ricardo ordenou então um ataque generalizado. Ele reagrupou seu exército após uma batalha inicial bem-sucedida e venceu. A batalha viu os cristãos recapturarem as áreas costeiras palestinas centrais, incluindo o porto de Jaffa. O itinerário do rei Ricardo implica que o exército de Saladino superava os cruzados numa proporção de 3:1. Estimativas modernas do exército de Saladino pontuam 30.000 soldados, quase todos de cavalaria, arqueiros montados, cavalaria leve e uma minoria de cavalaria pesada, enquanto que as forças cruzadas totalizavam 10.000 homens ou pouco mais, sendo que o total de cavalaria não excedia 5.000, sendo o restante de infantaria. A batalha. Ricardo I, também conhecido como Ricardo Coração de Leão, sabia que para atacar Jerusalém com sucesso ele teria que proteger suas linhas de abastecimento e capturar a cidade portuária de Jaffa. Para atingir esse objetivo, no final de agosto de 1191, liderou seus soldados e uma longa procissão de camelôs e mulas, carregados de suprimentos, saindo da cidade de Acre para Jaffa. Os comandantes cristãos desdobraram as suas tropas de tal forma que pudessem ser rapidamente transformadas em formação de batalha, com divisões de cavalaria defendidas por unidades de infantaria quase ininterruptas que se estendiam do início ao fim da longa coluna. A comitiva marchou ao longo das margens do Mar Mediterrâneo, sendo a vanguarda constituída por cavaleiros da Ordem dos Templários e a retaguarda protegida por cavaleiros de outra ordem, os Cavaleiros Hospitalários. Desde o início, a marcha foi combatida pelos muçulmanos, que frequentemente atacavam e tentavam arrastar os cruzados para a batalha aberta. Ricardo, porém, ordenou aos seus homens que resistissem à provocação do inimigo e evitassem contra-ataques até receber ordens claras. Sua estratégia era cansar o adversário e aguardar uma oportunidade mais favorável. Em 7 de setembro de 1191, a comitiva estava a uma pequena distância ao norte da cidade de Arsuf. Os cruzados então levantaram acampamento ao amanhecer, cruzaram o rio Rachetail e reiniciaram sua marcha em 3 colunas. Escoltado pela infantaria, o comboio de bagagens caminhou à beira-mar. A coluna do meio tinha 12 esquadrões de 100 cavaleiros cada, enquanto a coluna da esquerda consistia de infantaria armada com lanças e bestas. Mas, os ataques do exército de Saladino continuavam e tornaram-se cada vez mais violentos, pressionando principalmente o flanco esquerdo da força de Ricardo, defendida pelos cavaleiros hospitalários. Por volta das 11 horas, Saladino enviou um destacamento de cavalaria para pressionar novamente o flanco esquerdo da sua comitiva, mas foi rapidamente repelido pelos cristãos. Cerca de 20.000 muçulmanos, metade deles da cavalaria, continuaram a atirar flechas e arremessar lanças, enquanto os cruzados retaliavam com flechas de besta. Nestas escaramuças,
Os hospitalários sofreram poucas baixas em homens, mas perderam tantos cavalos que a sua continuidade das operações ficou ameaçada. Eles pediram permissão para contra-atacar, mas Ricardo recusou, esperando que as tropas de Saladino expusessem seu flanco direito e se tornassem mais vulneráveis. No entanto, à medida que mais cavalos foram mortos, os hospitalários avançaram por conta própria. Sem outra escolha, Ricardo atacou, ordenando aos templários que avançassem no flanco esquerdo do exército de Saladino. Após o início da batalha, o comandante cristão estacionou a caravana com a sua bagagem na retaguarda, perto do mar. A cavalaria estava na frente da caravana, enquanto a infantaria assumia a linha de frente. Soando suas buzinas, os sarracenos atacaram a partir da floresta de Arsuf, concentrando-se no lado esquerdo da linha dos templários, tentando isolar esse setor para, em seguida, aniquilá-lo. O contra-ataque. Ao mesmo tempo, os cavaleiros dos hospitalários avançaram com a infantaria, lançando um contra-ataque a partir da lacuna entre os grupos de infantaria. Ricardo percebeu que, uma vez lançada a contraofensiva, seria necessário o apoio de todo o exército, por isso ordenou que soasse o sinal para a ofensiva geral. Os muçulmanos haviam passado os últimos dias tentando provocar os cruzados a um ataque total, mas foram pegos de surpresa quando os cruzados finalmente atacaram. Seus homens ainda tentaram se reagrupar e resistir, mas acabaram sendo massacrados por um ataque de cavaleiros cristãos que lutaram ao lado de sua infantaria. Ao todo, o exército de Saladino perdeu pelo menos 7.000 homens, enquanto os cruzados perderam até 1.000. Foi uma vitória importante, especialmente do ponto de vista psicológico, pois foi a primeira grande vitória dos cruzados desde a perda de Jerusalém há 4 anos. Também destruiu o mito da invencibilidade de Saladino, que até então havia sido vitorioso nas batalhas contra os cristãos. Consequências. Após a vitória em Arsuf, a caravana de Ricardo avançou com sucesso para o sul ao longo da costa do Mediterrâneo, eventualmente recapturando o porto de Jafa. Mas a fase subsequente da campanha, que seria o ataque a Jerusalém, nunca aconteceu. Ricardo acreditava em sua capacidade de tomar a Cidade Santa, mas sabia que seria impossível mantê-la quando a maioria dos cruzados retornassem à Europa, o que mais cedo ou mais tarde fatalmente aconteceria. Ele, portanto, fez a paz com Saladino em 1192 e deixou a Terra Santa rumo à Inglaterra, encerrando a Terceira Cruzada, cuja primeira e única grande batalha ocorreu em Arsuf. O triunfo do cristianismo trouxe uma vida após a morte aos Estados Cruzados no exterior, mas a sua manutenção a longo prazo era um projeto condenado. Em 1291, um século após a Batalha de Arsuf, a última cidade cruzada de Acre, hoje Acre, Israel, foi conquistada pelos muçulmanos. A perda dos Estados Cruzados, juntamente com outros eventos como a ascensão do Império Otomano, fechou as rotas comerciais dos países europeus para o comércio com a Ásia, causando graves perdas econômicas. Era necessário encontrar rotas alternativas, um esforço que levaria à Era dos Descobrimentos, quando os europeus chegariam ao Novo Mundo nos séculos XV e XVI. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!